E se eu te dissesse que milhões de pessoas foram enganadas por uma mentira tão bem construída que poucos conseguem enxergar a verdade? E o mais assustador, a Bíblia já avisou sobre isso há milhares de anos. Essa mentira tem sido repetida geração após geração, influenciando decisões, mudando crenças e afastando multidões da verdadeira vontade de Deus. Mas hoje, a verdade será revelada. Se você deseja abrir os olhos e compreender o que realmente está acontecendo, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua vida para sempre. Desde o princípio, a estratégia do inimigo sempre foi a mesma: enganar, confundir e desviar a humanidade do propósito de Deus. No Jardim do Éden, ele não atacou com força, não veio com violência, mas com uma simples pergunta: será que Deus disse mesmo? E foi assim que Eva caiu na armadilha. A serpente torceu a verdade, lançou a dúvida e ofereceu algo aparentemente bom, mas que na realidade levou à morte. Agora, pare e pense. Se o inimigo enganou os primeiros seres humanos com tamanha astúcia, o que te faz pensar que ele não está fazendo a mesma coisa hoje? A mentira que ele espalhou se tornou um sistema, uma crença popular, algo tão aceito que poucos ousam questionar. A palavra de Deus nos alerta sobre um tempo de engano tão profundo que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Estamos vivendo esse tempo agora. O que antes era oculto, agora está diante dos nossos olhos. O mundo abraçou filosofias contrárias à vontade de Deus, rotulando a verdade como intolerância e a mentira como sabedoria. O que era considerado pecado, agora é exaltado como virtude. E aqueles que ousam defender os princípios bíblicos são ridicularizados e perseguidos. Mas será que isso nos surpreende? Não, pois a Escritura já nos avisou que nos últimos dias haveria um grande afastamento da verdade. E essa mentira não está apenas no mundo secular. Infelizmente, ela se infiltrou dentro das próprias igrejas. Há muitas vozes falando em nome de Deus, mas nem todas estão proclamando a verdade. A mensagem de arrependimento foi substituída por discursos que massageiam o ego. O chamado à santidade foi trocado por um evangelho conveniente, sem renúncia, sem cruz, sem transformação. E tudo isso para quê? Para agradar multidões, para atrair aplausos, para fortalecer um sistema que já não reflete mais a verdadeira essência do Evangelho de Cristo. Mas a pergunta é: você está pronto para confrontar essa mentira? Está disposto a buscar a verdade, mesmo que isso signifique ir contra a maioria? Porque o caminho estreito nunca foi popular. A verdade sempre foi perseguida. E se Jesus, que era a própria verdade, foi rejeitado pelo mundo, por que seria diferente para aqueles que seguem seus passos? O que está em jogo não é apenas um debate teológico ou uma questão de opinião. O que está em jogo é a eternidade. O tempo está correndo, e essa grande mentira está arrastando milhões para longe de Deus. A questão é: onde você estará quando a verdade for finalmente revelada? E enquanto essa mentira se espalha como um veneno silencioso, muitos continuam vivendo sem perceber que estão sendo manipulados. Eles aceitam o que ouvem sem questionar, seguem tradições sem examinar, confiam em líderes sem conferir se o que é pregado está realmente alinhado com a palavra de Deus. Mas Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse que viriam falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, que enganariam a muitos. Ele nos ensinou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. Então, eu te pergunto, será que estamos realmente seguindo a verdade? Ou apenas acreditando no que nos disseram, sem buscar por nós mesmos? O problema é que essa mentira não se apresenta como algo destrutivo à primeira vista. Pelo contrário, ela se veste de boas intenções, de discursos motivacionais, de falsas promessas de paz e prosperidade. Ela diz que tudo está bem, que não há necessidade de mudança, que Deus aceita tudo sem exigir transformação. Mas isso não é o que as Escrituras ensinam. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos de Cristo, a mensagem sempre foi clara: arrependam-se, voltem-se para Deus, abandonem o pecado. No entanto, hoje, essa mensagem foi substituída por palavras suaves
que apenas confortam, mas não confrontam. E o que acontece quando uma geração inteira cresce acreditando nessa mentira? O temor ao Senhor desaparece. A santidade se torna algo ultrapassado. A busca por Deus é trocada pelo desejo de sucesso terreno. E o inimigo se aproveita disso. Ele cria distrações, oferece atalhos, faz com que as pessoas se sintam confortáveis em sua condição espiritual, sem perceberem que estão cada vez mais longe da presença de Deus. E quando finalmente despertarem, pode ser tarde demais. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre levanta aqueles que não se dobram diante do sistema. Sempre há um remanescente fiel, aqueles que escolhem a verdade, mesmo quando ela é impopular. E hoje, essa mesma voz profética está ecoando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Está disposto a examinar as Escrituras e buscar a verdade, mesmo que isso vá contra tudo o que você sempre acreditou? Porque no final não será a opinião dos homens que importará, mas apenas uma coisa: aquilo que Deus disse desde o princípio. A verdade é que essa mentira não é apenas uma teoria, não é apenas um erro passageiro. Ela tem um propósito: afastar as pessoas da presença de Deus, cegar a humanidade para que não enxerguem o caminho da salvação. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, está chamando aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir, aqueles que ainda desejam a verdade acima de tudo. A pergunta que fica é: você está disposto a abrir os olhos? Está disposto a deixar de lado aquilo que é confortável para abraçar aquilo que é verdadeiro? A Bíblia nos ensina que nos últimos dias muitos se desviariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos. Mas há uma esperança. Sempre há uma chance de voltar, de despertar, de se agarrar à palavra que nunca falha. Porque a verdade não muda. Deus não muda. Seu plano de salvação continua o mesmo. Agora, a decisão está diante de você. Continuar acreditando no que o mundo ensina, no que o sistema impõe, ou se voltar para a única fonte de verdade, a palavra de Deus. O tempo está se esgotando e os sinais estão cada vez mais evidentes. Não podemos mais viver como se nada estivesse acontecendo. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de buscar ao Senhor de todo o coração, porque aqueles que permanecerem firmes até o fim, esses serão salvos. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você percebe que foi enganado por essa grande mentira e deseja se voltar completamente para a verdade de Deus, então eu quero te convidar para um momento de oração. A palavra nos diz que quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E hoje, agora mesmo, é o momento de buscar ao Senhor com sinceridade. Não importa o quanto você já foi influenciado por enganos, não importa o quanto você já andou distante, Deus está de braços abertos para te receber e te restaurar. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e verdadeiro, nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e temor. Reconhecemos que muitas vezes fomos enganados, que seguimos caminhos errados, que aceitamos mentiras sem questionar. Mas hoje, Senhor, te pedimos, abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente com a Tua verdade, revela aquilo que está oculto, fortalece o nosso coração, para que não sejamos levados por ventos de falsas doutrinas. Senhor, intercedemos agora por todos aqueles que estão presos nas garras do engano, que vivem na ilusão do sistema deste mundo, que foram afastados de Ti por mentiras bem disfarçadas. Que o Teu Espírito Santo toque essas vidas, que haja um despertar espiritual, que corações endurecidos sejam quebrantados e que a Tua verdade triunfe sobre toda a obra das trevas. Pai, fortalece a nossa fé para permanecermos firmes, mesmo quando a verdade não for popular, mesmo quando formos rejeitados por defendê-la. Dá-nos coragem para seguir a Tua palavra, para andar no caminho estreito, para jamais trocarmos a Tua presença por nada deste mundo. Em nome de Jesus, repreendemos toda influência maligna que tenta cegar o entendimento das pessoas. Declaramos libertação, transformação
e um novo tempo sobre todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Que a tua glória, Senhor, resplandeça sobre cada vida, que a tua vontade se cumpra e que sejamos testemunhas vivas do teu poder e da tua verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que traz revelações profundas da palavra. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas, para que a verdade alcance ainda mais vidas. E agora, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela para continuar essa jornada de conhecimento e fortalecimento espiritual. Deus tem muito mais para revelar a você. Nos vemos no próximo vídeo.